Olá, pessoal, voltamos com mais um Conversando com Marga, nessa etapa falando sobre emoções, e hoje nós vamos falar com um cara lá de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul, o meu amigo Marcos, que entende muito de emoções, hipnólogo, e vai falar sobre um assunto muito interessante, sobre emagrecimento. O formato do corpo, né, o emagrecimento mexe com nossas emoções. É uma coisa que, queira ou não queira, principalmente as mulheres. Eu digo porque sou mulher e sei disso, a gente se invoca muito quando quer emagrecer, quando a gente não consegue, as emoções estão a mil. Então, para começar, Marcos, nos apresente o Marcos aí de Porto Alegre para nós aqui, por favor. Olá, tudo bem? Obrigado, Margarete, por esse convite. Prazer conhecer a todos vocês que estão nos assistindo aqui. Meu nome é Marcos Vinícius de Melo Liana. Eu sou hipnoterapeuta clínico e a minha especialização é em hipnose para processos de emagrecimento. Nossa, interessante isso, né? Como é que funciona? Hipnose para processo de emagrecimento é um processo em que nós vamos trabalhar principalmente três etapas. A primeira etapa é fazer com que o cliente encontre dentro de si as emoções, reconheça, compreenda, ele entenda exatamente quais são os mecanismos, os gatilhos emocionais que disparam a vontade, a necessidade de comer além daquilo que ele necessita para nutrir o seu corpo. Então, esse é o primeiro processo, é o mais importante de tudo, que faz com que nós sobrecarreguemos o nosso corpo, comendo muito mais do que nós precisamos. Às vezes, uma fome emocional, uma fome por ansiedade, uma fome por tristeza, uma fome por alegria, e eu vou falar direitinho cada um desses passos. Tudo isso relacionado a emoções, a sentimentos que nós vamos aprendendo ao longo da nossa vida e nós vamos criando mecanismos, gatilhos, como a gente chama, situações em que disparam essa vontade. Surge a emoção, a gente associa com a vontade de comer e come muito mais no nosso dia a dia do que aquilo que nós precisamos. Então essa primeira etapa é do cliente reconhecer dentro dele o que faz ele comer mais do que ele precisa. Uma segunda etapa é a mudança da sua atitude mental. Ok, eu já sei agora o que faz com que eu coma mais do que eu preciso. Então agora eu vou mudar esse mecanismo. Eu vou aprender antes dele acontecer, eu já reconhecer que isso está, digamos assim, na iminência de vir, eu sentir a vontade de comer porque eu estou triste, e eu ter uma mudança de atitude. Não, pode ter acontecido isso ou aquilo, mas hoje eu não vou deixar com que isso me modifique o meu comportamento, faça com que eu corra para comer. Eu vou agora me segurar, porque eu tenho um objetivo, eu agora estou consciente, o meu lado esquerdo do meu cérebro, que é o meu lado racional, vai trabalhar junto com o meu lado direito do meu cérebro, que é o meu lado emocional, de criatividade, de sentimentos, e nós vamos trabalhar, os dois hemisférios do cérebro vão trabalhar remando para o mesmo lado, para fazer com que o quê? Primeiro, eu diminua a quantidade de alimentos que eu como para parar de sobrecarregar. E segundo, tem uma atitude mental diferente. E aí, na terceira parte, aí eu vou conjugar com isso um processo que eu posso utilizar algumas técnicas até mesmo de coaching para que eu passe a gostar de atividades físicas. Existem 4 níveis de atividade, depois eu falo um pouquinho melhor sobre elas, mas em que eu possa utilizar algum tipo de atividade física para acelerar o meu processo de emagrecimento. Então, mas primeiro começamos na parte mais importante, a nossa relação com as nossas emoções. De alguma maneira ficou desestabilizado isso. Daí, em seguida, a gente faz uma mudança de atitude mental, porque a hipnose é exatamente isso. A hipnose é uma atitude mental em que eu me coloco naquela posição de que eu quero realmente fazer isso. E aí, depois disso, eu coloco no papel a meta onde eu quero chegar.
quando eu falo para as pessoas, desculpe que essa primeira parte já estou estendendo bastante, mas quando eu Não, começo a pode falar falar, pode falando, tá isso bem interessante. é tão incrível que eu não consigo deixar de falar sobre tudo isso, porque foi uma transformação muito grande para mim. E aí depois, quando eu consegui voltar, hoje, eu com 50 anos de idade, voltei a ter o peso que eu tinha nos anos 80, aos meus 16 anos. E eu olhava para a minha vida nos últimos anos, eu trabalhei durante 30 anos na frente, sentado em frente ao computador, porque eu sempre trabalhei com informática, né? Mas adorava sempre a hipnose, sempre estudei, sempre procurei ler um pouco sobre isso, queria estar sempre aprendendo, e aí até que eu fiz a primeira formação foi justamente com você. Só que tudo isso fez com que eu também passasse por um processo em que eu comia demais pela ansiedade do trabalho, eu juntei emoções que faziam com que eu mudasse a minha rotina de vida. Eu sempre gostei de esportes, fazia atividades físicas, mas não tinha o resultado que eu queria, eu não conseguia reduzir o meu peso. Por quê? Porque tinha um outro componente emocional que nem eu mesmo, ainda com todo o conhecimento que eu tinha, com todos os cursos e formações que eu fiz, nem eu mesmo era capaz de reconhecer que eu tinha esse padrão. E a partir do momento que eu me dispus a querer modificar esse padrão, modificar a minha relação emocional com o alimento, eu continuei fazendo a mesma quantidade de atividade física, só que daí com uma outra diferença. Eu passei a comer aquilo que eu realmente necessitava para nutrir o meu corpo, sem parando de sobrecarregar. Em cerca de outubro até mais ou menos é, abril, foram 14 quilos. Então eu voltei a reduzir o meu peso e voltei a ter o peso que eu tinha nos anos 80. Então eu me sinto agora como se eu tivesse voltado num túnel do tempo, porque eu me sinto realmente leve, disposto. As roupas que às vezes ficavam apertadas agora ficam frouxas, ficam boas no meu corpo. Assim, antes parecia que eu tinha comprado um número menor. E parece incrível, mas essa mudança de autoestima que você provoca em você mesmo, quando você cria uma transformação de dentro para fora, assim, ó, eu não sei quanto eu seria capaz de pagar para se eu tivesse que fazer isso, tivesse, digamos lá, clínica para emagrecimento que usa esse processo. Se eu Uhum. não conhecesse, não sei o quanto eu pagaria para ter a transformação, o resultado que eu passei a ter agora. Eu pagaria R$ 5.000, R$ 10.000 que fosse, porque essa mudança é uma mudança de mentalidade que eu quero viver pelo menos nos próximos 10, 20 anos da minha vida. Por isso que eu acho que é tão importante que cada um tenha essa oportunidade também de se sentir de novo, de bem com você mesmo. Margarete, lembra na tua vida agora, pode ser de um ano atrás, 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, quando você era adolescente, quando foi na tua vida que você se sentiu mais feliz com a tua autoestima lá em cima em relação à tua, digamos assim, a aparência física, o peso ideal, a maneira como que você gostava de você mesmo. O momento que você se sentiu mais feliz. Lembra desse momento? Pois é. Lembro. Como seria, como seria você voltar a ter essa mesma autoestima, aquele mesmo peso que você tinha talvez no início da sua vida adulta ou na sua adolescência? Não seria muito legal? Pois eu Com digo para você que você certeza. pode fazer isso. Então tudo isso que eu já falei, talvez até você já tenha conhecimento e até algumas fichas já tenham caído na sua mente, alguns insights já tenham começado a ocorrer. Realmente. E a gente vai no dia a dia correndo, principalmente quando a gente está acima do peso, a gente vai correndo atrás do que a gente acha primordial e vai deixando isso de lado. Porque queira ou não queira, a emoção é uma coisa muito forte. E o gatilho de comer, ele acaba te apaziguando naquele momento, mas aí vai te criando outro problema. E me diz uma coisa, Marcos, como é que assim, que momento tu chegou a pensar, não, eu vou ser melhor emagrecendo? Bem, logo Por que aconteceu isso? Logo depois que eu fiz uma formação de hipnose para emagrecimento, a formação tinha uma técnica específica que era a instalação de um balão intragástrico hipnótico, que você pode fazer através de hipnose. Você vai fazer uma sugestão para o cliente que ele vai pegar um balãozinho, uma bexiguinha, aquela de borracha, vai engolir, vai passar
vai chegar até o seu estômago e lá você vai preencher X% do seu estômago com esse balão hipnótico. Você não vai engolir um balão de verdade, mas você vai sugestionar como se fosse uma cirurgia que você estava reduzindo o tamanho do seu estômago. A mesma coisa, você está preenchendo o seu estômago com um balão. E a partir disso você passa a comer menos e daí chega uma certa quantidade de comida, digamos que cada refeição que eu comia 500 gramas de alimento, e aí eu instalo um balão intragástrico hipnótico que preencha 50% do meu estômago. Quando eu comer 250, eu vou ter a mesma sensação de saciedade que eu tinha antes. Só que depois que eu fiz essa formação específica para essa técnica, eu parei e pensei, olha, essa técnica é muito legal e eu sei que funciona, já vi funcionar e eu quero também já estou aplicando em alguns clientes que são situações mais especiais. Só que eu parei para pensar no seguinte, eu desejo emagrecer também, só que eu vou usar uma técnica diferente. Primeiro, eu vou trabalhar em mim mesmo através de auto-hipnose. Quais são as emoções que disparam essa minha vontade de comer? Se eu tenho algum ganho secundário, vou falar sobre isso mais um pouquinho daqui a pouco. Se eu tenho algum ganho secundário, se existe algum mecanismo, nenhum de nós, o nosso subconsciente não trabalha nos auto-sabotando. Nosso subconsciente só quer o melhor para nós. Mas aos olhos da nossa mente racional, parece que às vezes eu estou criando um motivo para me sacanear, para me auto-sabotar. Não é verdade, mas é quase como se fosse. Então eu passei a identificar nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, tudo que passava na minha cabeça durante o dia, principalmente antes de sentir vontade de comer, classificar esses pensamentos, esses comportamentos para entender por que eu fazia aquilo que eu fazia. Então, eu comecei a trabalhar em mim mesmo esses sentimentos. Sentimentos e emoções são muito parecidos. Depois também explico qual é a diferença entre eles, mas é muito próximo. Comecei a identificar esse comportamento, esses sentimentos e passei a trabalhar em mim mesmo. Bom, tá. Agora que eu sei quando que isso ocorre, antes mesmo de ocorrer, eu vou tomar uma atitude mental diferente, que é a segunda parte, né? Sempre que estiver na iminência de acontecer, eu vou me colocar, não, mas hoje eu não vou fazer isso. Agora que eu já sei que às vezes como quando eu estou triste ou quando estou ansioso, eu vou me permitir, eu vou me desafiar a me manter dentro da alimentação normal que eu tenho e permitir e ter uma mudança de atitude para que eu me sinta mais tranquilo, que a ansiedade não faça eu sentir vontade de comer. E mesmo se eu sentir vontade de comer, eu vou estabelecer uma meta para mim. Toda vez que eu emagrecer 1 quilo dentro da minha programação para voltar, sei lá, eu quero emagrecer 5, quero emagrecer 10, quero emagrecer 15, 20 quilos, toda vez que eu baixar 1 quilo no meu peso e manter essa consistência, né, a partir de agora eu peso 1 quilo a menos, eu vou me dar uma recompensa. E foi assim que eu comecei a fazer. Toda vez que eu emagrecia 1 quilo, aí uma vez por semana eu estava liberado para comer tudo aquilo que eu quisesse. Só uma vez. O dia do lixo. Isso. Só que daí para mim não era o dia do lixo, era o dia da recompensa. Como eu trabalhei em mim mesmo, fui capaz de fazer com que as minhas emoções não causassem um comportamento diferente, eu consegui identificar e consegui modificar os meus comportamentos, os meus sentimentos, eu agora comecei a reduzir fazendo a mesma atividade física que eu fazia, eu caminho e corro. É isso que eu faço. E aí eu continuei fazendo isso 3 vezes por semana e meu peso foi reduzindo gradativamente sem ter o impacto tão intrusivo de uma instalação de um balão intragástrico hipnótico, que seria a mesma coisa que eu fazer uma cirurgia lá com um médico, com um cirurgião, de eu reduzir o tamanho do meu estômago ou colocar um anel lá na boca do meu estômago para não comer tanto. Então, porque cada um desses métodos são métodos bastante intrusivos. E eu cheguei à conclusão de que eu poderia, mudando as minhas emoções, os meus comportamentos, eu poderia alcançar o mesmo resultado em 6 meses, que foi o tempo que eu programei para mim, né? De uma maneira suave, gradual, que eu me sentisse bem, que eu me sentisse super feliz comigo mesmo, sem deixar de comer nada do que eu gostava. Eu gosto de comer, eu não como muita coisa gordurosa. Tá? Às vezes tu gosta de comer uma batata frita, uma pizza, pode ser, aqui no Rio Grande do Sul a gente adora churrasco, né? Com certeza. Muito legal essa conversa com o Marcos, não é, pessoal? Então, é tão legal que a gente acabou gravando 2 programas.
Não perca da próxima semana que continuaremos falando sobre as emoções no emagrecimento com o Marcos. Tá legal?